Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma breve reflexão nesse domingo, que é o terceiro domingo do tempo comum. Não sei se vocês observaram, mas logo no princípio, o texto nos apresenta uma série de expressões correlatas. Como, por exemplo, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré, foi morar em Cafarnaum, andava à beira do mar, caminhava um pouco mais. São expressões todas que indicam movimento, busca, caminhada, vida. Afinal de contas, o sinônimo mais comum e apropriado de vida é movimento. Quando a gente morre, a primeira coisa que acontece depois de alguns minutos é o enrijecimento cadavérico. Tudo fica paralisado e enrijecido em nós. Cessa para valer o movimento. Aliás, o contrário da morte não é... O contrário da vida não é a morte, nunca foi. Mas é a estagnação. É por isso que muita gente pode morrer ainda vivo e continuar vivo por algum tempo. Aliás, há pessoas que já morreram há 10, 20 anos atrás. Só falta mesmo convidar o povo para o sepultamento, que às vezes demora alguns anos, mas já morreram. Deixaram de movimentar-se, ou seja, de acrescentar vida à sua própria vida, de melhorar e dar qualidade, imprimir qualidade aos seus dias, de olhar para perspectivas novas, de descortinar novos horizontes, de perceber, acolher e aceitar realidades diferentes, distintas. Enquanto a gente estiver por aqui, a vida nos convida a esse movimento itinerante. Nesse sentido, essas expressões, elas são muito indicativas daquela realidade para a qual nos chamava o poeta: navegar é preciso, viver não é preciso. E isso precisamente porque navegar é que é viver. Então não é a negação da vida ou uma apologia, uma defesa da morte. É colocar a vida dentro do seu caminho correto. Só vive quem realmente navega, quem enfrenta, quem arregaça as mangas, quem não para, quem enfrenta desafios, quem está sempre apto, capaz e disposto a dar um passo à frente. Então o importante, como já dizia outro poeta, o importante não é partir ou chegar, e sim a travessia. A
atravessar. O importante não é de onde nós saímos e para onde nós queremos chegar, para onde nós queremos ir. O importante é onde nós estamos agora e o que estamos fazendo onde estamos. Aliás, a única pergunta fundamental e indispensável que cada um é chamado a fazer nesse exato momento é: onde eu estou? De que forma estou? E se eu estou disposto a enfrentar tudo aquilo que esse momento me oferece e de acolher comigo e de tirar o melhor proveito dele? Se eu responder essa pergunta, certamente terei dificuldade de me perder de mim mesmo, que é a maior tragédia que pode bater à porta de uma pessoa: alienar-se, alhear-se, distanciar-se da sua própria essência, ser um estranho, um estrangeiro no seu próprio corpo, na sua própria mente, na sua própria alma, não conhecer absolutamente nada dos desdobramentos do seu coração. E todos nós estamos no risco, na iminência de nos perder de nós mesmos, exatamente porque a pergunta certa quase nunca nós fazemos. Trata-se aqui de termos a coragem de ousar, de buscar o novo, o diferente, o inusitado, o não vivido, o não conhecido. Aliás, aquilo que nós ainda não fizemos é maior do que aquilo que já fizemos. Não importa o quanto já realizamos na vida. Aquelas coisas que ainda não nos demos ao trabalho de conhecer são infinitamente maiores e mais importantes do que todas as outras que nós já processamos e se tornaram conhecidas de todos nós. O não saboreado, não experimentado, não tocado está muito à frente, muito além da nossa experiência. Por mais vasta, por maior, por mais ampla e larga e contundente que tenha sido a nossa experiência. Estamos sempre devendo, e é por isso que estamos sempre atrasados diante da vida. Nenhum de nós deve amarrar a sua vida em algum momento e dizer: aqui já está bom demais, já cheguei aonde eu queria, agora é apenas repousar, agora é apenas curtir a vida até o restante. Em outras palavras, o Evangelho com isso nos estimula a lutar contra essa tentação muito forte do comodismo, da acomodação, aquilo que a gente chama da zona de conforto. Como é tentador a gente encontrar a zonazinha de conforto da gente e ali a gente ficar, não mais sair. Se o Papa Francisco, quando cardeal em Buenos Aires, aos 76 anos, já aposentado, quando foi para Roma, para o conclave, levou uma malinha de mão, dizendo assim para quem ficou em casa: ó, é rapidinho a viagem, daqui a uma semana no máximo eu estou por aqui de volta. Se ele não aceitasse o desafio do movimento, nós não teríamos o Papa extraordinário que temos já há quase 10 anos. Então, na altura em que quase todo mundo está para desistir e se aposentar, não só de um trabalho, mas da vida, o Papa pegou, arregaçou as mangas e fez o maior trabalho da vida dele. Assumiu a maior missão que alguém poderia assumir. Apenas com um pulmão funcionando, com uma perna maior do que a outra, e já há algum tempo com o joelho falido. Mas está lá. Há dezenas, centenas, milhares, talvez milhões de pessoas no anonimato que fazem isso todos os dias, para mostrar que a nossa idade, as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, e todo mundo as tem, não podem ser utilizadas por nós como desculpa, como pretexto, como justificativa para a gente não fazer mais e melhor a cada dia. Porque nós sempre podemos mais do que achamos que podemos. Sempre somos maiores do que achamos que somos.
E essa grandeza no sentido de crescimento espiritual, esse volume, essa densidade de alma que tem que estar à nossa frente e nos alavancar ao longo dos nossos dias. Entretanto, esse movimento de que estamos falando e para o qual essas expressões todas do Evangelho nos leva, não é um movimento apenas no sentido de deslocamento físico, deslocamento geográfico, de um lugar para outro. Isso é muito fácil, todo mundo faz, uns mais, outros menos. É sobretudo um deslocamento espiritual. É um deslocamento espiritual, uma abertura de mentalidade, uma expansão da própria alma. Vocês se lembram daquele pensamento maravilhoso de alguém que dizia: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quando a alma não é pequena, até as coisas minúsculas se tornam grandiosas. E delas nós tiramos os melhores proveitos. Desfrutamos para valer. Quando a alma é pequena, não importa se o tamanho do que acontece diante de nós seja imenso, nós apequenamos e o fazemos do tamanho que nós somos. Reduzimos tudo ao nosso tamanho. É por isso que a gente não pode se dar o luxo de ser pequeno. Tem de ser grande. Nesse sentido, a ambição ela é justificável. A ambição no sentido material, não. Mas a ambição de ser mais e melhor do ponto de vista de dons, talentos, possibilidades, capacidades, compreensão da vida, desfrute da própria vida e, sobretudo, da capacidade de levar benefício aos demais. Essa grandeza a gente tem que buscar. Essa vaidade, essa ambição são saudáveis e salutares. Eu lembro-me de um grande psicólogo, que também é espiritualista, que dizia assim, ironicamente, mas de uma forma muito instrutiva: seja modesto, peça o infinito. Peçamos o infinito, porque quando a gente busca o infinito, a gente alcança o máximo do finito. Quando a gente se contenta com coisa muito pouca, alcança menos ainda. E vive rastejando. Então, essa expectativa boa, quanto maior ela for, mais ela nos leva a esse ideal. E é preciso que a gente não pare exatamente aí. Lembro-me do Magnífica. Minha alma engrandece o Senhor, diz Maria. Essa palavra traduzida no texto antigo, em grego, ela quer dizer exatamente o seguinte: minha alma se abre, se alarga no Senhor, diante do Senhor. Tudo que Deus quer de nós é que a nossa alma se alargue e que seja capaz de assumir, de aceitar um número maior de contradições. Quanto mais nós formos capazes de um número maior de contradições, mais a nossa alma está alargada e mais a nossa vida faz jus ao projeto de Deus para nós. Quanto menos contradições, adversidades nós suportamos, menos vida há em nós. Inclusive essa vida que foi sonhada, projetada, trazida como dádiva presente do próprio Criador, daquele que nos trouxe aqui. Nós percebemos assim que esse deslocamento tem outra natureza. Não é só uma viagem de um lugar para outro. Se fosse isso, não serviria para nada. A gente sair perambulando aí pelas ruas. Muita gente caminha por aí, mas não chega a lugar nenhum. É preciso caminhar do jeito certo, com a cabeça conectada ao coração. Quando as coisas estão sintonizadas nesse nível, é nossa alma que está caminhando. Somos nós, essencialmente, que estamos crescendo. Então não se trata de deslocamento apenas físico. Lembro daquela história que meu pai contava do noivo, que já próximo ao casamento, a noiva, que era muito cabeça boa, e no lugar perguntou para ele: me diga uma coisa, você quer mesmo casar-se comigo? Você gosta mesmo de mim para um casamento? E ele, empolgado, para justificar que gostava mesmo e queria casar-se, disse: olha, minha querida, por você eu atravessaria oceanos, escalaria montanhas, cruzaria fronteiras. Por você eu subiria penhascos, viajaria
milhares, se não milhões de quilômetros. A moça olhou para ele com ar de seriedade e disse: olhe, está acabado o nosso noivado. Para que eu quero um marido que não para em casa? Então não se trata de sair muito de casa, não é? Às vezes em casa mesmo esse movimento espiritual a gente faz. Caladinho, quietinho no quarto da gente, nas orações da gente, somos capazes de dar esses saltos de qualidade. O que a gente chama hoje modernamente de saltos quânticos, que é uma história complicada, mas quer dizer exatamente a mesma coisa. Então, afinal de contas, a viagem que nós temos de fazer não é uma viagem para fora de nós, para longe de nós. É sobretudo para dentro. É uma viagem para o interior. Uma exploração dessa grandiosidade do nosso próprio ser. Há uns tempos atrás, quando os fenômenos paranormais estavam muito em voga, o próprio Fantástico da Rede Globo acabou evidenciando nos seus programas o tempo inteiro fenômenos paranormais. Um deles, que era intrigante, é a chamada viagem fora do corpo, as chamadas viagens astrais. Muita gente, eu acho que vocês já ouviram de alguém, se não pessoalmente, mas pela televisão, falando que às vezes acordam no meio da noite e se veem saindo do seu corpo e fazem uma viagem e depois voltam para o corpo. E aí vão para a China, para a Índia, para lugares inusitados e tal, e contam os detalhes da viagem. Na verdade, isso não é tão difícil de se fazer. Ninguém sai do seu corpo, porque se a alma sair do corpo, adeus, você está morto. Você está morto. Nós somos uma unidade, não há como se separar. Então, nós temos a sensação nessas chamadas viagens astrais de que a alma se apartou do corpo. Mas é só uma sensação que a parapsicologia explica hoje muito bem. E muita gente contava essas histórias assim, com muito orgulho, com muita vaidade, dessa capacidade de viajar sem sair do seu quarto. Viajar para fora do corpo não é tão difícil. Não há nenhum mérito nisso. Basta um pequeno deslocamento na cabeça, uma pequena depressão, uma insônia maior que vai se acumulando ao longo de dias, que a gente pode ter essa experiência fora do corpo. O grande desafio é viajar para dentro do corpo, para dentro de nós mesmos, conhecer-nos a nós próprios, desvendar esse mistério o mais que nós possamos, porque se é mistério, a gente não conhece tudo, mas alguma coisa dele a gente pode alcançar, pode ir lá chegar. O maior desafio e a maior viagem é essa, entre a cabeça e o coração. É um palmozinho e meio de distância só. E a gente tem dificuldade de fazer essa viagem. É mais fácil ir para a China mesmo. E agora, em tempos de guerra, entrar na Rússia ou na Ucrânia, do que fazer essa viagenzinha num percurso tão pequeno. Então é muito importante que a gente saiba disso. Os antigos já diziam que nós já somos o que procuramos. Já pensaram no valor disso? Nós procuramos tanta coisa que nos possa realizar fora de nós, pessoas, coisas, valores, empreendimentos, atividades, e vamos diversificando e nunca olhamos para nós próprios com essa ideia de que tudo aquilo que eu busco sou eu, já está em mim. É preciso mudar o foco, é preciso mudar a interlocução, não apenas o que está fora, mas nós próprios e o que trazemos dentro. Por outro lado, essas expressões de movimento do Evangelho nos ensinam a priorizar o caminho e não o destino, o aqui e agora e não o lá, e não o objetivo, a meta a que nós queremos alcançar, os meios e não os fins. Nessa perspectiva, Maquiavel, aquilo que se atribui a ele, naquele pensamento de que o fim justifica os meios, está totalmente equivocado. Os meios são tão importantes quanto os fins. Se nós erramos no meio do caminho, fazemos as coisas erradas agora, imaginando, nos iludindo, na perspectiva de que o fim será bom,
nós comprometeremos os nossos fins também. É preciso fazer a coisa certa no meio do caminho, agora de preferência. No Oriente tem uma palavra de que eu gosto muito: o fim sempre depende do começo. Se a gente começar bem e continuar bem, já sabe como é que vai ser o fim. Não sabe exatamente como é, mas o rumo desse fim a gente sabe. A intuição do que nos espera nós já temos. A grande pergunta é: qual é o que estamos fazendo para chegar ao fim que nós desejamos? Será que os nossos objetivos finais encontram uma correspondência equilibrada com os nossos meios, com aquilo que fazemos agora, ou nem tanto? Que tem muita gente que quer chegar num lugar andando pelo lado oposto. Pode até ser que chegue fazendo um rodeio muito grande, mas vai demorar bastante. É preciso que a gente possa encontrar compatibilidade, produzir compatibilidade entre o que a gente faz e o que a gente quer alcançar. O fato é que nós somos colocados diante da necessidade de muitas vezes viver uma espécie de objetividade exagerada, um pragmatismo exagerado em relação às coisas que nós fazemos. Devemos antes saborear o que nos acontece na estrada, no percurso da vida, e não estar tão preocupados com o que nos espera lá na frente, até porque nenhum de nós tem bola de cristal para saber o que é que nos espera de verdade lá na frente. Eu não sei se eu vou chegar onde quero chegar, mas uma coisa eu tenho a obrigação de saber agora, é onde eu estou nesse momento. Tudo o que eu pretendo, busco, quero, desejo e preciso saber é onde eu estou agora. E saborear, extrair todos os benefícios dessa consciência da minha presença aqui onde estou. A vida, já dizia alguém, é o que nos acontece enquanto nós fazemos planos. Os planos nem sempre se realizam, porque a vida já está se realizando. Não vamos dar prioridade aos planos, que geralmente nos remetem para o futuro. Demos prioridade ao momento, que muitas vezes passa despercebido por nós. Aliás, nós somos muito bons em nos preparar para a vida, mas somos péssimos em vivê-la na prática, em viver a vida mesmo. Eu estava lembrando ontem à noite, na missa que celebrei, que eu conheci algumas pessoas, alguns imigrantes ali na Europa, quando eu morava em Portugal e também na Espanha. Pessoas que saíram já há algum tempo para fazer a vida, ganhar a vida em muitos trabalhos diferentes, mais ao norte da Europa, da França para cima, especialmente França, Alemanha, Luxemburgo e outros, Bélgica. Eu visitei umas poucas dessas pessoas, famílias, que já estavam lá há 25 anos, um pouco mais, e estavam esperando passar mais 10 anos para poder voltar para a sua terra. E eu fiquei impressionado com o espaço em que viviam essas pessoas, porque na terra de origem, de onde saíram, elas estavam construindo casas maravilhosas, na expectativa de que daqui a 10 anos nós vamos morar nessa casa. Mas nos países que os acolheram e onde eles moravam e trabalhavam, e assim iriam permanecer por 35 ou mais anos, viviam fragilmente, pobremente, às vezes até indignamente. Era uma opção de guardar todo o dinheiro, economizar tudo e mais alguma coisa em função da volta 35 anos depois. E se não voltar? É muito importante que a gente seja equilibrado e use de bom senso. Seja capaz de ter os pés firmes no chão onde a gente está, a cabeça no lugar para onde a gente quer chegar e harmonizar os nossos passos. Nesse equilíbrio, nós usufruímos do lugar por onde passamos, sem perder a perspectiva de onde queremos chegar.
Os evangelhos dizem várias vezes que Jesus Cristo empreendeu a sua caminhada para Jerusalém, porque era lá que ia acontecer tudo na vida dele, ou seja, os finalmente, sua morte e ressurreição. Empreendeu a caminhada para Jerusalém, entretanto, entrava nas aldeias, vilas e cidades por onde passava. É preciso olhar para frente, mas não deixar de olhar para o lado e vivenciar toda a experiência que esse momento nos apresenta naturalmente. E aqui eu vou terminando lembrando que Jesus Cristo diz: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Essa palavra próximo, na língua original, não quer dizer uma coisa ainda distante. A palavra próximo é para dizer, já está acontecendo, já está se processando, já está aí, diante de você, à sua mão. E isso nos lembra que o paraíso não está distante de nós. O céu não está no além, depois da nossa morte. Dá pena encontrar alguém que pensa que o céu é só depois, quando a gente morre. Aí vive aqui de qualquer jeito, esperando o céu que Jesus Cristo nos prometeu. Ele não está num tempo futuro. Pode até acontecer lá, de uma forma definitiva. Mas quando acontecer, não é por influência nossa. Lá não temos a menor influência. Lá é Deus quem manda. E é Ele quem vai fazer. Se é Ele quem vai fazer e eu sei disso, eu vou ficar tranquilo, porque estou em boas mãos quando chegar lá. Agora, esse céu da construção cotidiana depende de mim. Sou eu que tenho de fazer, com todos os recursos que Deus colocou em minhas mãos para isso. Então, o céu não está num tempo futuro, como prometeu a maior parte das nossas religiões. Ele está aqui agora dentro de nós. Quem não encontrar Deus aqui na terra, tampouco o verá no céu. Esse é o espaço que a gente tem para ver Deus e para fazer com que Ele seja visto através de nós. A eternidade é um modo especial de se viver a provisoriedade. Isso depende de cada um. Depois da morte, tudo depende de Deus. Portanto, essa não deve ser uma preocupação nossa. Ele saberá o que fazer. Lembro sempre aquela historinha que já me cansei de dizer para vocês, mas é sempre ilustrativa, daquele louco, assim chamado, que estava no hospício. O médico entrou no quarto dele para fazer aquela averiguação do final do dia, e ele estava numa escrivaninha escrevendo uma coisa bem concentrada, numa folha de papel em branco. E o médico disse: escrevendo? Ele disse: estou. O que é que está fazendo? Uma carta. Escrevendo uma carta. E para quem é essa carta? Ele disse: é para mim mesmo. O médico achou engraçado e disse: tudo bem. E aí, o que é que está escrito nessa carta? Ele disse: eu não sei, doutor, não recebi ainda. Eu tenho para mim que a eternidade, aquilo que a gente chama de céu, de vida eterna, é como a gente receber uma carta que a gente escreveu para a gente mesmo, num passado longínquo ou recente da nossa vida. O que colocamos ali é o que teremos lá. O que receberemos no céu é aquilo que levarmos da terra, e mais aquilo que a graça de Deus nos queira oferecer. Eu já sei o que é que Deus me quer oferecer. É preciso saber o que eu vou levar. Essa é uma construção diária, daqui até o fim. Que Deus nos permita fazê-la. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.